os documentos da deputada Renata Souza. Você me mandou aqui, eu peguei aqui no ar, não consegui. Agora que eu consegui entender do que se tratava. A gente aqui frita o peixe e olha para o gato, gente. Pois é, ela já chegou? Não, né? Não chegou. Ela prometeu entrar às 9 horas aqui, eu vou falar com ela aqui agora. Nós vamos conversar com a deputada que ela representou contra esse instituto que está ligado no filme dos Bolsonaros e que também fez uma contratação de uma secretaria de governo, no governo Cláudio Castro, que funciona lá em Brasília. Agora, a secretaria de governo, que é para representar, está dando uma interferência agora no YouTube, os nossos telenautas estão falando, e eu estou sentindo. Você põe no YouTube, de repente o anúncio do YouTube entra no meio da transmissão. Você viu isso aí ou você eu vi, eu estou vivendo. Acabei de ter que desligar um anúncio. Estou com o YouTube aberto na outra tela e aparece metade da tela com a imagem do transmissão ao vivo, sem o som, e o som vem do anúncio. O YouTube está inserindo propaganda no meio da transmissão. E aí, então, esta secretaria que existe em Brasília serve, na verdade, para representar o governo institucionalmente em Brasília, junto às instituições federais. E, no entanto, ela está sendo usada para contratar cursos, valor de 50 milhões de reais. Uma coisa assim meio absurda. Entende? Muito, muito absurda. E aí a nossa deputada, Renata Souza, representou contra no Tribunal de Contas do Estado. Mas a deputada também representou contra o deputado Amorim. Então, ela vem sendo perseguida. Esta semana, lá na Alerj, que atualmente é presidida pelo Douglas Ruas, que não foi eleito com a totalidade dos votos, dos 70, pelo menos 24 não votaram nele. Esta semana houve um conflito lá dentro e os líderes da direita, os líderes do governo Cláudio Castro, simplesmente derrubaram da presidência de comissões os deputados do PSOL, inclusive a deputada Renata Souza. A deputada Renata Souza, a deputada Dani, dos Direitos Humanos. Dani Balbi. Dani Balbi, dos Direitos Humanos. Não, a Dani, ela... A outra Dani... A outra que é dos Direitos Humanos. Tá? E a Comissão Defesa Permanente da Defesa do Direito das Mulheres é a Renata. Tá? E a Dani Monteiro. A Dani Monteiro, que saiu dos Direitos Humanos, e o Flávio Serafini, que saiu da representação dos servidores, Comissão dos Servidores. Tá? Então, os 3 parlamentares do PSOL, que vêm se opondo constantemente, até com mais força do que os próprios parlamentares do PT, embora os do PT também estão se opondo, ao Douglas Ruas, foram escanteados. E estas comissões foram repassadas ao PL, do grupo do Cláudio Castro e do grupo do Douglas Ruas. Agora está uma briga de galo lá dentro, uma queda de braço enorme. Eu acho que isso vai perdurar até outubro. Eles vão ficar até outubro, tá? Porque você vê, hoje nós estamos no dia 12/6.
Desde o início do mês, o Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, aguarda uma manifestação da Procuradoria-Geral da República nas 4 ações de ação direta de inconstitucionalidade que foram impetradas a partir do momento em que o Congresso sancionou a lei da dosimetria para reduzir as penas a pena dos bolsonaristas. Até agora, a Procuradoria-Geral da República não se manifestou nisso. Vai, pelo jeito, ficar para depois do recesso judiciário em julho. Também não houve uma decisão do Flávio Dino sobre a continuidade do processo que vai julgar, que está julgando, que está decidindo se a eleição para substituir o Cláudio Castro será direta ou indireta. Isso está parado. Houve o início dessa votação, 4 ministros votaram pela eleição indireta, o Flávio Dino parou, pediu para esperar o julgamento do recurso do Cláudio Castro do TSE, que já foi julgado, e, ao mesmo tempo, o Zanin questionou essa eleição indireta junto com o Flávio Dino, Gilmar Mendes, Zanin. Tem um 4º voto que eu não estou me lembrando se é do Dias Toffoli. Não, o Dias Toffoli não votou. Moraes. Então está 4-4. Precisa decidir 2 votos. Carmen Lúcia não é. Dias Toffoli e mais alguém que não decidiu, e o André Mendonça. Não, André Mendonça decidiu. Então está tudo parado. Eu acho que vai ficar esse reme-reme até outubro, quando terá a eleição, porque já não faz mais sentido, Daphne, você realizar 2 eleições antes de outubro, uma antes de outubro e outra em outubro, para eleger um mandato tampão. A minha expectativa, o meu entendimento, é de que vão permanecer deixando o desembargador Ricardo Couto no mandato tampão. A deputada Renata está entrando aqui, deixa eu só avisar o pessoal que a gente já regularizou a questão da propaganda. Falei aqui com o nosso herói, Nicolas, ele já está resolvendo isso aí. Obrigada, gente, pela informação. Já está tudo certo, não vai entrar mais, não. Trazendo aqui a Renata Souza, deputada, bem-vinda, deputada, aqui à TV 247, tudo bem? Está sem tudo ligado. Agora está. Agora bom dia. Desculpe aí o atraso, essas correrias com criança, vocês sabem como é que é. Mas sempre gosto de estar aqui com vocês, podendo dialogar com 247, o Bom Dia 247, porque eu acho fundamental esse espaço. Obrigado, deputado. Nós estávamos falando aqui da sua representação, inicialmente, da sua representação ao Tribunal de Contas do Estado, do caso da contratação do Instituto NTC do Brasil. Esse instituto, pelo que parece, é o mesmo instituto, é a mesma dona do caso dos filmes dos Bolsonaros. É isso? Exatamente. Tem toda uma situação ali de ligação, né, dos mesmos em todas as relações obscuras envolvendo recursos públicos do Estado do Rio de Janeiro. E essa contratação desse curso nessa instituição
chamou muita atenção, né? São mais de 50 milhões de um curso que a gente não sabe se aconteceu, quando aconteceu, se foi presencial, se foi online. Então, a gente entra com essa representação no Tribunal de Contas do Estado e ele acata a nossa representação pedindo esclarecimentos a essa secretaria, uma secretaria que foi criada, né, uma espécie de subsecretaria que foi criada para fazer relação ali em Brasília com o governo federal, enfim. E tinha a promoção desse curso que a gente estranhou o volume de recursos para uma coisa tão sem transparência, para que tipo de formação, enfim, como tem se notabilizado, na verdade, a gestão do ex-governador Cláudio Castro no estado do Rio de Janeiro com relação aos recursos públicos. Essa secretaria não tem justificativa de fazer curso, né? Que ela é uma representação, é uma espécie de embaixada dos governos do Rio de Janeiro junto ao Poder Executivo e Legislativo Federal, é isso? Exatamente, né? O que a compreensão inicial que nós temos é exatamente um meio de diálogo com o governo federal, né? A partir e aí localizada em Brasília, né? Fica localizada em Brasília. Então a gente entendeu que era alguma coisa para relações institucionais e não para promoção de cursos ou qualquer outra coisa que fuja do que seria essa relação entre governos, né? Então, como é que se pode explicar a aplicação de quase 50 milhões, 49 mais de milhões? 50 milhões, né? Porque no final dos 49 contos... foram liberados no banco, pelo que eu vi na sua representação, né? 50 ali, digamos, 49 milhões. Vamos dar 1 milhão de quebra aí para eles. Como é que se explica 49 milhões em cursos para uma secretaria que não tem função de preparar nada, a não ser de representar o governo do Estado lá? E a outra coisa, essa secretaria continua funcionando ou o governador em exercício já eliminou, já cortou essa secretaria também? A senhora sabe dizer isso? Sei, essa secretaria continua funcionando, inclusive eu tive um contato inicial, depois da representação, né, com esse secretário, que inclusive mudou, né? Mudou antes mesmo da gestão. Então, o Ricardo Couto ainda não mexeu nessa representação. Não mexeu. Não mexeu. Mas não é o mesmo que operou esse dito curso. A senhora teve com o governador em exercício já? Não tive, já estou solicitando reuniões, inclusive, para trazer alguns temas que, para nós, são temas caros, né, com relação à segurança pública. Fiz uma representação agora com relação à operação policial que teve no Complexo de Favelas da Maré, que fechou mais de 40 escolas, parou o atendimento em saúde nas clínicas da família, enfim, tornou um caos o Rio de Janeiro, para variar. E no posto da segurança também, eu apresentei uma indicação legislativa para que o governador possa incidir também naquilo, no chamado, né, Troia, uma ação que as polícias do estado do Rio de Janeiro fazem para fazer uma espécie de emboscada em favelas. E essas Troias, e agora fez 5 anos do assassinato da Kathleen Romeu, não sei se vocês vão lembrar, uma jovem de 24 anos, grávida, que foi morta na favela do Lins. Ela foi morta exatamente numa lógica de emboscada, de Troia. Então, essa semana que fez 5 anos do assassinato de Kathleen Romeu e que não teve nenhuma ação judicial que pudesse responsabilizar os autores, eu também indaguei o governador sobre essa lógica de Troia. E, para além disso, solicitei reuniões também
no bojo ainda da segurança, para falar da minha segurança pessoal, que está completamente comprometida, né, diante do que são as diversas ameaças, porque nós temos aí denunciado diuturnamente os poderes no estado do Rio de Janeiro e, obviamente, as ameaças chegam e eu preciso que o governador interino também tenha uma posição com relação a isso. Então, os pedidos de reunião foram feitos. A última vez que eu o encontrei pessoalmente foi no momento em que o Lula estava no Rio de Janeiro e fez aquele lançamento de um novo instituto na Fiocruz. Ali solicitei de novo a reunião, ele foi muito aberto em receber a reunião, mas, de fato, ela ainda não ocorreu. Agora, Renata, você protocolou também uma denúncia de violência política de gênero, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, o que te motivou a protocolar essa nova denúncia na presidência da Alerj e quais são as providências que você espera que sejam tomadas em relação a isso. Bom, o que tem acontecido na Assembleia Legislativa é uma lógica de violência política de gênero que tenta justamente ameaçar, silenciar a nossa atuação. Uma atuação que é muito combativa, uma atuação que, como diz no bom linguajar popular, que não tem rabo preso com ninguém e, por isso, a gente enfrenta de maneira muito concreta as contradições que há no estado do Rio de Janeiro. E, diante disso, eu tenho sido vítima diuturnamente de violência política de gênero dentro da Assembleia Legislativa. E a última delas foi exatamente quando eu cobrava do presidente da Assembleia Legislativa a instauração da CPI do Banco Master, né, que já teve aí um rombo de 3 bilhões nos cofres públicos com relação aos recursos do Rio Previdência, que é a instituição que faz o pagamento dos aposentados, pensionistas, inativos do Estado. Eu fazia também a cobrança ali das assinaturas do pedido de CPI que eu abri com relação à Refit, que é a refinaria de Manguinhos, uma das maiores devedoras dos cofres do Rio de Janeiro e que o ex-governador Cláudio Castro perdoou 95% da dívida da Refit com o Estado, mas nessa relação super íntima, uma relação pouco republicana, que foi exatamente essas festinhas em Nova York que a gente tem tido notícias, né, que desdobrocaram com o Banco Master, essas festinhas em Nova York também aconteceram com o Ricardo Magro, o dono da Refit. E essas duas ações da Polícia Federal na casa de Cláudio Castro estão exatamente relacionadas com o Banco Master e com a relação do ex-governador com a Refit. Então, são 2 pedidos de CPI que nós do pessoal, e eu sou líder do pessoal, da bancada do pessoal na Alerj, fizemos, que mexe de maneira muito concreta com o que se organizou da estrutura do ex-governador e o que permanece dessa estrutura na Assembleia Legislativa. Então, naquele mesmo momento, eu fui atacada, inclusive quando falava, né, o ex-líder do governo Cláudio Castro, o deputado Rodrigo Amorim, que já foi condenado por violência política de gênero no Brasil, é o primeiro condenado de violência política de gênero no Brasil, aproveitou para me atacar com palavras de baixo calão, inclusive dizendo que eu teria ali uma espécie de atração por ele, uma atração sexual, enfim. Ele disse que teria um fetiche nele, não foi isso? Fetiche. A palavra correta foi fetiche. No mesmo momento, eu pedi para ele me respeitar, falei que aquilo já era violência política de gênero, e, no entanto, eles transformaram o episódio em mais uma tentativa de me deslegitimar,
enquanto mulher, enquanto presidenta da Comissão da Mulher. Então, por isso, eu fiz uma nova representação contra ele na Assembleia Legislativa, porque durante esses últimos 8 anos, ele tem me atacado diuturnamente na Assembleia, e a Assembleia sempre foi muito omissa e negligente diante desses ataques. Então, esse foi mais um pedido. Mas dizer aqui para vocês de antemão que essa semana foi aceita a nossa denúncia também no Tribunal Eleitoral contra o Rodrigo Amorim, uma denúncia que a gente já tinha feito lá atrás, também de violência política de gênero, que quando eu falava, durante o momento que eu falava na Assembleia Legislativa, ele não só tentava interromper, como fez aquele gesto de arminha, né? Que a gente sabe que era característico dessa galera para intimidar, mas ele faz na minha direção quando eu estava falando sobre o número de feminicídios de mulheres negras. Então, neste momento, ele faz esse sinal de arminha. Então, esse processo que eu tinha entrado lá em 2022 está andando, foi aceito, enfim. Espero que a justiça se faça também, porque da Alerj eu não espero muita justiça, então eu espero que os órgãos eleitorais possam fazer justiça nesse sentido. Mas você disse que ele já foi condenado numa ação? Já foi condenado. Movida por você? Não foi movida por mim. Ele foi condenado numa ação em que, em uma discussão comigo, ele ataca a vereadora Beni Brioli, falando, olha, no seu partido, Beni Brioli era no meu partido, e ele falava, o seu partido tem muita gente estranha, e começa uma série de falas transfóbicas contra a Beni Brioli. Então, eu fui testemunha nesse processo em que ele foi condenado por violência política de gênero, movido pela então vereadora Beni Brioli, vereadora da cidade de Niterói. Isso não tirou o mandato dele? Qual foi a condenação dele? Qual foi a condenação dele? Ele está inelegível. Essa foi a condenação. Inelegível. Então, mas continua no mandato. Continua no mandato. Ele, até por isso eu vejo aí o desespero dele, né? Ele está inelegível, não vai concorrer a essas eleições. Nas últimas eleições, ele já tinha essa condenação de violência política de gênero, e nós, enquanto PSOL, e ele se candidatou a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e nós, enquanto PSOL, anulamos a candidatura dele com base nessa condenação de violência política de gênero. E agora, o que ele tenta fazer, uma pessoa que está ali muito imbricada nesse castelo de cartas marcadas, que está desabando, não só na Assembleia Legislativa, mas com base nessa relação íntima que todos eles se comprometeram com o Cláudio Castro, o desespero dele agora, que está inelegível, é também conseguir ter um cargo no Tribunal de Contas do Estado. Então, ele é presidente da CCJ, o Amorim, é presidente da Comissão de Normas Internas, ele apressou um processo interno para garantir a celeridade de recebimento de nomes de futuros e possíveis novos membros do Tribunal de Contas. E aí, ele apressou isso porque o nome dele está sendo cogitado para o Tribunal de Contas do Estado. E eu já falei que se o nome dele for cogitado, eu também vou questionar na justiça, porque nenhuma pessoa condenada pode assumir um cargo no Tribunal de Contas do Estado. Enfim, a gente sabe que o Tribunal de Contas do Estado virou quase que um puxadinho político dessa galera. E ele que está inelegível. Está vendo aí a possibilidade da Polícia Federal bater na porta dele, que é um cargo que deu uma estrutura. E aí, para finalizar esse tema, o Rio de Janeiro não é qualquer coisa. O Rodrigo Amorim é a figura que ganhou fama e poder ao quebrar a placa de Marielle Franco.
E é o mesmo cara que está pleiteando a vaga aberta no Tribunal de Contas do Estado pela condenação do Brazão, mandante condenado e por ser o mandante do feminicídio político de Marielle Franco. Então, esse mesmo que zombou, né, do assassinato de Marielle Franco pode ocupar a vaga do Brazão, condenado por ser o mandante do feminicídio político de Marielle. Ou seja, o Rio de Janeiro não é brincadeira. Agora, pode falar, Marcelo. Não, só quero, antes de você mudar, não é só ele que está de olho nessa vaga do tribunal. Tem um monte de deputado ali que está de olho porque é um cargo permanente. Será que um cargo vitalício. Isso terá que ser decidido nessa legislatura ou vocês vão conseguir empurrar com a barriga para que a nova Assembleia decida isso? Não seria correto a nova Assembleia decidir isso? Bom, na verdade, eles estão apressando todos os processos para que tudo ocorra agora, imediatamente. Por isso que toda a coisa com relação à estrutura interna de recebimento dos nomes que poderiam ser os candidatos aí às vagas do Tribunal de Contas do Estado foi acelerado na Assembleia Legislativa. Então, é a Assembleia que vai decidir quais serão os próximos a estarem no Tribunal de Contas do Estado com um cargo vitalício de R$50 mil. Então, assim, é por isso essa corrida também desse campo que perdeu mais de 3 mil cargos na estrutura do governo do Estado, cargos que estavam ali aos seus serviços, né? E que agora eles estão... um está inelegível, então precisaria, de fato, desse cargo para continuar ali na estrutura de poder do Rio de Janeiro, e os outros porque querem, né, permanecer aí nessa estrutura também. Mas eu queria, voltando aqui a que o Rodrigo Amorim continua atuando, né? O Estatuto da Mulher Parlamentar prevê mecanismos de proteção contra a violência política, né? Quer dizer, o cara que quebrou a placa da Marielle, você falou do Domingos Brazão, mandante, enfim, acusado de ser o mandante da morte da Marielle. Quer dizer, existem práticas, na prática, existem ferramentas, mas que me parece que não têm sido suficientes para coibir esse tipo de comportamento, né? Quais são... O que é possível mudar nisso aí? Porque parece que existe a denúncia, você protocola, fica nessa luta, mas essas práticas elas se perpetuam, né? Dentro da Alerj e outros locais públicos onde as mulheres ficam sendo impedidas de exercer suas funções, né? Seus cargos. Exatamente. Tem uma realidade muito dura, que é a quantidade mesmo, né? Somos minoria nessas casas, né? Não só enquanto mulheres, mas enquanto um campo de esquerda e progressista que vai questionar e vai trazer esse elemento da violência política de gênero como algo que tenta interditar a vida política de mulheres, né? Porque é isso que acontece na prática. Mais instrumentos como o Estatuto da Mulher Parlamentar, como o próprio reconhecimento da violência política de gênero, como um crime, né? Não deixa de ser um crime. Isso não tem sido suficiente para que esses deputados não se sintam fortalecidos a continuarem essas práticas, né? Essas práticas, por exemplo, teria que ser reconhecida como quebra de decoro parlamentar. Inclusive, tem um projeto de resolução meu tramitando dentro da Assembleia Legislativa que diz exatamente isso, reconhecendo a violência política de gênero como quebra de decoro parlamentar. Mas não há, né? Imagina, uma casa que tem 15 deputadas, né? Entre 70 deputados, você imagina que não há nenhuma vontade política de questionar essas violências. Pelo contrário, essas violências só se perpetuam. Então, nesse sentido também, eu acho que, e eu tenho defendido isso, né? A violência política de gênero,
ela é um ataque à democracia brasileira. Porque, afinal de contas, se somos 52% da população brasileira, né, nós mulheres, e que não estamos representadas nesse espaço, você já tem uma fissura enorme em termos de representação. Há uma subrepresentação, de fato, das mulheres nos parlamentos. E a violência política de gênero tenta impedir que essas mulheres possam chegar aos parlamentos. Porque uma das teses que eu defendo é que a violência política de gênero pode chegar a um feminicídio político, como chegou com a Marielle Franco. Por quê? Olhar uma mulher como Marielle, negra, LGBT da favela, é um corpo considerado politicamente matável, né? Ou não é, nessa nossa sociedade, o maior índice de feminicídio não são de mulheres negras, né? São as mulheres lésbicas que ainda hoje sofrem com estupro corretivo, inclusive as ameaças que eu recebo também vão nesse sentido de estupro coletivo, inclusive. Não é esse corpo matável também de uma favelada que onde se mata tenta criminalizar? É esse corpo que é errante e não aceito dentro dessas estruturas de poder patriarcal, onde o poder é passado como uma herança política para os seus filhos. E aí, quando entra algumas mulheres, em especial do campo da extrema-direita, infelizmente, elas ainda perpetuam essa lógica patriarcal dessa mesma herança política. Vídeo que a gente viu no Congresso Nacional durante o debate sobre o salário igualitário entre homens e mulheres e o quanto que nós tivemos essas mulheres que entraram na estrutura de poder a partir de uma herança política patriarcal votando contra o salário igualitário. Então, a gente não é um mundo fácil para as mulheres do campo progressista, para as feministas, o que ocorre dentro das casas legislativas e fora também. É algo que desincentiva as nossas mulheres de disputar esse espaço de poder. Deputada, eu sei que a senhora tem um horário aí corrido, mas eu queria explorar ainda 2 assuntos com a senhora rapidamente. Primeiro, esta mudança que houve nas comissões da Alerj, que atingiu basicamente o PSOL, é o quê? É retaliação? A quem? Por quê? Sem dúvida nenhuma, Auler. É retaliação, porque a nossa bancada é autora do pedido da CPI do Banco Master. Que não vai sair? A senhora acha que não vai sair essa CPI? Possivelmente não vai sair. Eles colocaram várias CPIs na frente, CPIs que estavam paradas, numa lista e numa fila que não ficou transparente para a gente, porque eles não publicaram, então a gente não sabe. Então fica uma gestão extremamente autoritária da Casa Legislativa. Então eles disseram, não, essas CPIs, esses pedidos foram anteriores à CPI do Banco Master. Inclusive, não só do Banco Master, mas nós pedimos também a CPI do feminicídio, que também não entrou. Então, é uma lógica de aparelhamento dos trabalhos legislativos justamente para proteger aqueles que, enfim, usurparam os recursos do Estado do Rio de Janeiro para benefício próprio. Então, a retaliação é muito evidente. A retaliação é ao PSOL, e especificamente contra quem? Contra mim, porque não só denunciamos todo esse esquema, essa questão também no Tribunal de Contas do Estado, que a gente abriu aqui o nosso debate, mas também porque estava recolhendo assinaturas para a CPI da Refit, né? Da refinaria de Manguinhos, a maior devedora do Estado do Rio de Janeiro. Isso desagradou todos eles. Então, é contra mim. Então, a ameaça concreta, e que, enfim, já foi levada a cabo, é exatamente me retirar da presidência da Comissão das Mulheres, porque sabe que esse é um debate extremamente caro, né? E outra pessoa que é alvo é o Flávio Serafini, que é presidente, né? O então presidente da Comissão de Servidores, que levou a cabo não só o pedido de CPI do Banco Master, como enfrentou
de maneira muito concreta, fazendo reuniões com os servidores públicos. Lá atrás, eles fizeram, o Flávio Serafini fez uma CPI do Rio Previdência, que até hoje não foi publicada na Alerj, tá? É importante que isso seja dito. E que a gente, de novo, tem uma retaliação concreta a pessoas que, enfim, ousaram enfrentar os podres poderes dentro da Assembleia Legislativa. Então, por isso, eles atacam as nossas presidências de comissões que, para o pessoal, são comissões caras, né? Na Comissão da Mulher, que eu presido, só para vocês terem uma ideia, não tinha uma sala da Comissão da Mulher. Todas as comissões têm sala. A Comissão da Mulher não tinha nem sala. Eu não só faço e abro uma sala, como também abri uma sala lilás de atendimento especializado dessas mulheres, com advogada, com assistente social, com psicólogas. A gente atendeu cerca de 700 mulheres nesses quase 3 anos à frente da Comissão da Mulher. Inclusive, a Sala Lilás é a primeira Sala Lilás em parlamento brasileiro. Então, isso marcou a nossa gestão. Inclusive, a principal propaganda da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, dos outdoors, na televisão, era justamente o trabalho da Sala Lilás. Então, foi isso exatamente que eles foram atacar. E a de servidores públicos, nem preciso dizer, né? Quantas lutas de servidores públicos, eles tirando dinheiro dos aposentados e pensionistas do Estado. Então, assim, atacar o pessoal e atacar pessoalmente a mim e ao deputado Flávio Serafini foi a solução que eles encontraram para retaliar a nossa atuação. Eu queria mais uma questão. Mudou o quadro político do Rio? O Rio de Janeiro é o berço do bolsonarismo. Bolsonaro sempre, e seus familiares sempre se elegeram, Eduardo lá em São Paulo, mas Bolsonaro e seus familiares sempre se elegeram no Rio. Todas essas mudanças no quadro político nacional, a história do filme, do Vorcado, o governo do Cláudio Castro intimamente ligado a Bolsonaro, mudou esse quadro eleitoral do Rio. Agora estamos vendo, tem até um telenauta nosso cobrando aí, o Witzel está saindo governador. O que é isso? Qual é esse quadro que a senhora está vendo hoje? Os progressistas têm mais chances na eleição desse ano? Bom, eu espero que sim, Auler, porque não é possível, né? A gente já viu que mudou o quadro político sensivelmente, né? O Cláudio Castro, que já estava inelegível, desistiu da candidatura dele de Senado. Flávio Bolsonaro não apoiou, não o apoia mais. Então, ele já desistiu da sua candidatura de Senado, que era uma candidatura que estava sendo bem vista no Rio de Janeiro, em especial depois do banho de sangue de 122 mortos no Complexo da Penha do Alemão, que serviu de propaganda. O Rio de Janeiro tem disso, né? Todos os últimos governos no Rio de Janeiro tiveram como principal propaganda política chacinas, né? Como sinal de, digamos assim, de efetividade e de qualidade dos seus governos. Então, eles, de fato, usaram isso. A extrema-direita sempre usou isso no Rio de Janeiro. O voto do Rio de Janeiro é um voto muito conservador. Vide é isso, né? Quem faz sucesso é quem promove chacinas. Mas é evidente também que o Banco Master, toda essa lógica dos recursos do Estado do Rio de Janeiro, né, que foi o maior recurso empenhado no Banco Master e em outros bancos, né, essa última investigação da Polícia Federal trouxe à tona essa perspectiva, né, no Banco Master são 3 bilhões, mas teve ali investimentos em outros bancos, inclusive falou de recursos da própria SEDAI, enfim, isso daí é um buraco sem fundo, né, que só vai cavando e vendo para onde que está indo o dinheiro do povo do Rio de Janeiro, que deveria ter sido investido em educação, em saúde, em saneamento básico, em produção de emprego e renda, mas não foi. Foi para o bolso desses caras. E aí, eu acho que tem uma insatisfação já
concreta da população do Rio de Janeiro com relação a isso. Então, eu acho que esses elementos prejudicaram a extrema-direita e colocaram elas, digamos assim, encantonadas. Mas, obviamente, eu acho que a gente vai precisar dar sinais para o nosso povo de maneira mais concreta. Então, eu estou vendo, por exemplo, o fim da escala 6x1, um debate importante para a classe trabalhadora, para que a gente possa reaver esse lugar do campo progressista, né, e da esquerda, provendo dignidade para a nossa classe trabalhadora. Então, eu acho que esse é um debate, por exemplo, que a gente precisa vencer e superar para que o povo do Brasil inteiro olhe para o campo de esquerda com uma perspectiva não só de esperança, mas de concretude na vida da população. Então, nesse sentido, não foi à toa que o Flávio Bolsonaro conseguiu estacionar lá no Senado Federal a proposta de acabar com a 6x1, e aí apresentou uma outra proposta de 7x0, ou seja, trabalha 7 dias sem folga. E aí, para alimentar também a sanha de ódio e de uma lógica absurda, eu também apresento o PDL, que garante ali que meninas estupradas, né, crianças estupradas de até 14 anos, mantenha a gravidez nessa lógica tão violenta. Ou seja, é um PDL que vai prevalecer o pedófilo. E a gente vai precisar lembrar, criança não é mãe, pedófilo, estuprador não é pai. Mas eles colocam essas pautas justamente para reanimar e reaglutinar as suas bases sociais. Então, a gente precisa estar muito de olho, porque são enfrentamentos que a gente ainda precisa garantir. Porque é isso, né? Eu, na presidência da Comissão da Mulher, é óbvio que eu falo publicamente contra o PDL da pedofilia. E isso é algo que eles querem manter, né? Na lógica do não podemos ter um aborto, enfim, que já é legalizado em caso de estupro. Então, é muito absurdo, assim, eles vão alimentar as bases deles a partir dessas lógicas de retrocesso e de ojeriza, misoginia contra as nossas mulheres e meninas, atacando a nossa classe trabalhadora, atacando, enfim, grupos que eles sempre desconsideraram, mas pela lógica desse campo que é o retrocesso, que é a intimidação, que é o ódio que tem se prevalecido. Então, muita luta para a gente aí nesse ano, nesse momento aí pré-eleitoral e o momento eleitoral. Mas eu vejo que, de fato, todo o escândalo envolvendo o Banco Master, envolvendo o Rio de Janeiro, tem possibilidade, sim, de ter uma mudança sensível no quadro político. Vamos ver, eu sei que a senhora... Fala. Mônica Benício é candidata ao Senado? Mônica Benício é candidata ao Senado. A gente está trabalhando muito ali na dobradinha com a Benedita, porque a gente entende que Benedita da Silva é esse nome importante. As últimas pesquisas demonstraram, inclusive, Benedita já nesse processo de mudança concreta da política, do cenário político do Rio de Janeiro. Benedita alcançando números relevantes e significativos, né, em termos de possibilidade de voto. Então, a gente sabe que a gente tem que garantir Benedita no Senado. Mas aí eu pergunto à senhora o seguinte: eu sei que a senhora não é futuróloga. Pelo quadro atual e pela sua experiência política, se Flávio Bolsonaro desistir da campanha presidencial, a senhora acha que ele ainda tem chances de sair senador pelo Rio, renovar o mandato? Ou a essa altura a senhora acha que para ele até isso estará difícil e vai ter que concorrer à Câmara? Não, eu acho que ele pode dar esse cavalo de pau, sim, porque no final das contas, né, tá todo mundo querendo o seu ali e garantir alguma coisa. Mas eu não sei se ele vai dar realmente esse cavalo de pau, porque essa estrutura do bolsonarismo é muito instável, né? E
ter o Flávio como candidato é ainda o que segura essa parte mais ideológica do bolsonarismo, né? E tudo que ele representa. Então, eu realmente não sei o que farão, mas eu acho que eles vão enfrentar esse desgaste com o Banco Mais, como já estão enfrentando, e está fazendo mudanças pontuais. Então, eu não tenho mais nada a ver com Cláudio Castro, eu não tenho nada, então está fazendo mudanças pontuais para reorganizar essas contradições que eles estão imbricados diante do roubo mesmo do dinheiro do nosso povo via Banco Master. Ok. Daphne? Não, para mim, tô bem. Pois é, eu acho que eu estou bem também, mas eu teria muita coisa para falar, deputada, não sei se ela... Você que combinou o horário com a deputada. Eu que estou estourando o horário da deputada, porque os nossos telenautas estão adorando e já estão fazendo campanha pela senhora e pela sua reeleição. É verdade. Embora não possa fazer campanha ainda, mas estamos aí nessa disputa. Eu acho que a Assembleia vai sofrer uma mudança no ano que vem. Assim espero. Não. Assim espero. Pelo que eu estou vendo, tem uma mudança de comportamento. Eu tenho a impressão que tem um grupo que votou nos Bolsonaros que já não votaria mais hoje em dia. Ele perdeu muito apoio dos evangélicos, né, deputada? Isso apareceu na pesquisa Quest. Exatamente. Perdeu porque, né, desde a igreja lá, Lagoinha, né, que é a única igreja que fechou, concretamente, fechou por vergonha e por estar envolvida intimamente com as questões relacionadas ao Banco Master, né? E toda aquela... Porque os evangélicos... a fake news que rolava é que o Lula fecharia as igrejas evangélicas. E a primeira igreja evangélica que nós temos notícia que, de fato, fechou foi a Lagoinha, exatamente diante da vergonha, diante do uso mercadológico da fé dessas pessoas para garantir que o Banco Mais chegasse à dimensão que chegou. Então, os evangélicos também estão de olho nisso. E a gente está vendo também alguns pastores aí, aqui no Rio, o Tony de Paula, tem se reposicionado, em especial depois do que foi o massacre lá no Complexo da Penha, no Alemão. Eu encontrei o Otônio de Paula lá, inclusive porque tinha muitos dos seus fiéis também impactados pela esse massacre e essa chacina no Complexo da Penha. Ele já tem mudado o discurso e tem questionado o Flávio Bolsonaro e a extrema-direita. Enfim, tem aí um muro está baixo, os evangélicos estão entendendo que teve uma mudança significativa no que tange aquela coisa de defender Deus, pátria e família, que, na verdade, é defender a família do Bolsonaro, é defender a pátria do Bolsonaro, e nada coletivo. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma mexida significativa. E a gente espera mesmo que a Assembleia do Rio tenha uma mudança qualitativa, né? O que a gente tem visto é aparelhamento do Estado, do Poder Executivo, por deputados que sempre estiveram ali a partir desse lugar de manutenção dos seus privilégios. Então, eu espero mesmo que a gente possa ter uma reviravolta no Estado do Rio de Janeiro e que a gente tenha o campo progressista em maior número na Assembleia Legislativa do próximo ano. É inevitável essa pergunta. A senhora acha que vai ter eleição mandato tampão ou que vão empurrar o desembargador até o final dessa gestão para tomar posse aquele que foi eleito em outubro? Vão manter o desembargador. Hoje, a Assembleia Legislativa não tem condições morais, éticas e políticas de escolher de garantir que o presidente da Assembleia Legislativa, Douglas Ruas, que hoje é o nome, né, desse campo no estado do Rio de Janeiro com a caída do Cláudio Castro, não é possível e o Supremo já viu que não tem condições de colocar esse cara no governo do estado. Então, vai manter, sim, o Ricardo Couto, e eu espero mesmo assim que a população do Rio de Janeiro
veja esse castelo de cartas marcadas desabando e entenda que o seu voto tem valor e que pode mudar sensivelmente a Assembleia Legislativa e o poder no Rio de Janeiro. Então, eu agradeço demais o espaço dado, fico à disposição de vocês. Deixo aqui para o pessoal que está nos assistindo, o nosso @ é Renata Souza Rio, chega lá, manda sugestões, critica, comenta, porque, sem dúvida nenhuma, a perseguição ao nosso mandato, à nossa atuação, tem muito a ver com a defesa intransigente do nosso povo no estado do Rio de Janeiro. Só uma lembrança, Daphne e Renata. Hoje, dia 12, coincidentemente dia dos namorados, termina a suspensão do Glauber Braga. Glauber Braga reassume o mandato hoje. Inclusive, Exatamente. Ele está convocando os eleitores dele para as 6 horas da tarde, no gabinete dele, lá na 13 de maio, ali na Cinelândia. Uhum. Ele vai reassumir ali. Tá? Então, ele já está reassumindo, volta o mandato do Glauber Braga. Segunda-feira, ele já estará lá no Congresso, na Câmara Federal, novamente. Maravilha. Obrigado, Glauber, Renata. nosso companheiro aí, combativo, lutador, merece esse lugar e o reconhecimento também do nosso povo. Obrigado, deputada. Obrigada, Daphne. Bom Obrigada, dia. Marcelo. Fico à disposição de vocês. Beijo para todo mundo que ficou com a gente até agora aqui. Tchau, tchau. Tchau. Perfeito. Muito boa, deputada. Sempre uma ótima entrevista, né? E o pessoal aqui está festejando justamente a volta do Glauber, deputado combatido e combativo. Olha, o ato falho foi ótimo. Vamos tentar trazê-lo aqui. Agora, tenho mais um lembrete aí para os nossos ouvintes, nossos amigos. O nosso colega Rodrigo Viana estará domingo no Rio, lançando o livro dele, né, sobre a Colômbia, ao meio-dia, na livraria Folhas Secas, na Rua do Ouvidor. Folha Seca, no singular. Na Rua do Ouvidor. É um horário incômodo num domingo, mas vamos lá. Eu vou aparecer lá para dar um abraço. Tem samba lá do Ouvidor depois, né? Tem sempre samba lá. Então, muito bom, domingo. Rodrigo, muito querido da gente aqui. Eu estarei lá. Ótimo. Diga, Marcelo. Não, é isso. Era essa a lembrança que eu tinha para falar. Não, muito bom. E é isso, né? Hoje, essa semana termina aí com essa pesquisa que foi censurada, mas depois veio a pesquisa Quest, a queda do Flávio Bolsonaro, a gente comemora. Ontem, essa denúncia aí do pagamento de 155 milhões do Vorcaro para o Alcolumbre, não sei o que você acha disso, Marcelo, só para a gente fechar aqui, porque eu acho que também foi uma das principais notícias dessa semana, o envolvimento, a possibilidade de envolver o Alcolumbre nessa lama. Enfim, e a gente segue acompanhando aqui, ver também o que vai acontecer com o Vorcário, se ele vai para a prisão normal, se ele fica lá na PF. Bom, passo para você finalizar. Pessoalmente, eu não duvido que tenha algum rabo preso do Alcolumbre com o Vorcário. Mas, pessoalmente, acho esse valor absurdo. Muito absurdo esse valor. Mas que ele tem algum rabo preso, tem. Do contrário, ele já teria concordado com a CPMI do Vorcário, do Banco Master. Eu acho que essa CPMI precisa esclarecer muita coisa. As pessoas não gostam de CPMI, não gostam de CPI na eleição, em candidato eleitoral, mas eu acho necessário. Agora, eu não desconfio da Polícia Federal, acho que está fazendo o trabalho. Vai ter mais toque nos próximos dias, espero que logo, tá? E que isso fique claro antes das eleições. Vamos ver qual é a reação agora do... É uma denúncia da revista Veja, de um jornalista da revista Veja. Eu não tenho por que duvidar do colega, tá? Agora, precisa ter provas mais palpáveis. Eu não sei de onde ele conseguiu
as informações. Lembrando que, quando começaram a trazer essas denúncias ligadas do Borcaro, ligadas ao ministro, isso, A, B ou C, começaram a duvidar das histórias. Elas acabaram, de certa forma, se confirmando, às vezes nem tanto quanto se falava. Eu não vejo que o Moraes esteja envolvido. O fato da família do Moraes ter um escritório de advocacia que foi contratado não envolveu o Moraes ainda com o Borcaro, não o queimou. Então, temos que ir com calma. Mas acho que o valor é muito alto. É isso. Bom, Marcelo, agora, às 10 horas, a Semana no Mundo, China e Coreia do Norte, amizade indestrutível. 11 horas, Giro das 11. 13 horas, a Andréia Truz, querida, entrevista Rui Costa Pimenta. 14 horas, Tríptico 247. Copa 2026, entre a competição e o neocolonialismo. Às 15 horas, tem o Brasil Agora, nosso Jornal da Tarde com as notícias do dia. Às 17h30, 30 minutos. Às 18 horas, Boa Noite 247. 21 horas, Cessar Fogo. 22 horas e depois 23 horas, Live do Conde. É isso, Marcelo, obrigada. Bom fim de semana para todo mundo. Sextou para todo mundo. Tchau. Sextou.